Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixa aquele like também se você gostar do conteúdo aqui dos nossos vídeos. Gente, hoje eu vou replantar algumas suculentas, alguns cactos com vocês passo a passo, tá bom? E vou preparar o substrato também passo a passo juntinho com vocês. Então vamos lá? Então, antes de mostrar as plantinhas que eu vou replantar neste vídeo, eu vou preparar o nosso substrato aqui que eu vou utilizar, né? Uma mistura bem especial, bem drenável e bem soltinha aí para as nossas suculentas crescerem saudáveis. Então aqui é aquela mistura que eu sempre mostro para vocês, né? Casca de pinos moída, casca de arroz carbonizada e perlita, que são essas pedrinhas brancas. Como vocês podem ver, isso compõe uma mistura bem soltinha, ela não compacta, então fica bem levinho também. E para que tem que ser um substrato tão soltinho assim, tão levinho? Porque as raízes das nossas suculentas, elas precisam de espaço para crescer, né? Então, quanto mais soltinho for o nosso substrato, mais livremente as raízes das plantas elas crescem. E também, conforme a gente molha, a água logo vai escoar para o fundo do vaso. E eu vou mostrar para vocês como esse substrato é eficiente nesse quesito de drenagem da água também, tá bom? E nessa mistura em especial eu vou usar também o carvão. Gente, esse carvão aqui ele veio inteiro, tá? E eu que fiz a trituração dele. E como que eu fiz, né? No próprio saco eu peguei um martelinho e fui batendo. E aí conforme foi quebrando ele, vocês vão reparar que tem uns pedaços tão maiores, outros menores, mas isso também é bom para drenagem da nossa água e também para essa época de chuva é muito bom, porque isso ele filtra, né, as raízes mortas, ele ajuda no combate dos fungos também, então muito bom você utilizar carvão triturado na sua mistura. Então vai ficando dessa forma aqui a mistura, né? O carvão não precisa usar em grandes quantidades, né? Um pouquinho já basta. Vocês podem ver que ele se espalha bastante também. Então ficou dessa forma o nosso substrato. Você pode acrescentar também humus de minhoca, como bem pouquinho, só para compor a matéria orgânica, tá bom? Então vou começar pela nossa primeira planta aqui, que a gente pegou para nossa coleção, que é uma Euphorbia lactea cristata, gente. Olha só que maravilha de planta. E muita gente pergunta, né, qual é a melhor hora de trocar o vaso, né, trocar o substrato. Então ela tá no substrato do produtor, né, bem pobrezinho, não tem muita matéria de drenagem, essas coisas. Então a gente vai fazer a troca desse substrato e também vamos pôr ela num vaso um pouco maior. E como vocês podem reparar, tá uma muda bem grande para o tamanho do vaso. Então esse é um dos sinais que a gente tem, né, para fazer o replante, né, das nossas suculentas. Por exemplo, essa daqui, conforme a gente deixa num espaço, conforme venta essas coisas, ela acaba caindo, tombando. Então esse é um sinal também que precisa trocar o pote. Então vou colocar num potezinho de plástico mesmo. Ele é mais alto, né, então vai ter mais espaço para as raízes crescerem e se desenvolverem. Então aqui, sem muito segredo, eu vou apertando assim o vaso em volta, tá? Para soltar esse substrato que tá nela. Vou utilizar o outro pote aqui para jogar esse substrato antigo. Então aqui, ó, eu só vou limpando mesmo, tirando o substrato das raízes. E assim que eu tiro completamente, eu vou medir a altura da nossa planta no vaso. Então aqui, como ela vai ficar bem alta, como é um vaso mais alto, então eu coloco o substrato no fundo, na altura que eu quero deixar a nossa planta. Depois eu vou apoiando para ver se vai ficar bom. Aqui, como tem um pedaço de carvão grande, ó, nessa altura aqui já tá bom. Já vai dar um espaço legal, né, pra gente completar. E assim que a gente completar, a planta vai ficar bem firme. Então aqui eu vou só preenchendo com o substrato e batendo do lado do potinho. E assim vai assentando, né, o substrato na nossa suculenta. E assim ela fica bem firme, né, não precisa apertar nem nada. Vai dando essas batidinhas assim que ele vai distribuindo de uma forma bem legal. Então assim vai ficar a nossa primeira suculenta.
Agora eu vou replantar algumas cabeças de plantas que a gente fez a decapitação. Gente, essas raízes aqui, ó, vocês podem ver que elas estão bem clarinhas, são raízes totalmente novas, tá? Eu fiz a decapitação dessas suculentas faz entre 15 a 20 dias e também vou fazer o plantio dessas duas Lovely Roses, porque elas estão em um substrato que não está sendo muito legal para elas. É um substrato que tem muita turfa e vermiculita. E para quem não conhece, a turfa e a vermiculita, elas retêm muita água. Então, como a gente está entrando numa época chuvosa, se eu manter elas nesse substrato, já aconteceu de apodrecerem muitas cabeças de Lovely Roses. Então, vou fazer a troca por esse substrato bem soltinho, que é o que eu mostrei já para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então, sem nenhum segredo, olha como elas estão lindas. Mas conforme a gente mantém nesse substrato, ó, ele fica bem molhado, gente. Então eu vou soltar ele, vou tirar, né? Essas pedrinhas pequenininhas que vocês estão vendo é a vermiculita. Ela é diferente da perlita que a gente usa no nosso substrato, porque ela já retém a água. Então o ideal de usar a vermiculita é para outros tipos de planta, ou se você está numa região muito quente, onde faz muito calor, o substrato seca muito rápido, você pode também utilizar esse tipo de mineral, né? A perlita, ela já não retém a água, ela apenas absorve na parte externa dela e não retém dentro dela a água. Já a vermiculita é o contrário da perlita. Então, como ela retém muita água, acaba que o substrato ele se mantém úmido por mais dias. E ao contrário da perlita, a água só passa, né? Não tem muito problema. E como a gente não quer isso, né, não queremos reter a água, a gente só quer um substrato bem levinho, então esse daqui vai ser o ideal para elas. Como vocês podem ver, essas suculentas aqui, como eu fiz um corte bem próximo da cabeça, ela não tem muito caule, né? Então eu apenas preencho todo o vaso com substrato e aí a cabeça a gente põe assim por cima e vai dando essas batidinhas, aí ela vai se assentando no vaso, né? Vai se segurando no vaso. Como ela não tem um tronco muito grande, então você pode utilizar essa técnica para plantar ela de uma forma mais eficiente. Essa daqui são duas Echeveria gilas, né? Essa aqui que teve um problema, a cabeça dela tá um pouquinho feia, né? Mas a gente vai adaptar ela ao sol de novo. E essa daqui já tá com as suas bordas bem rosadas aqui na nossa estufa. Essa que é uma suculenta muito linda, gente. Tem uma dela aqui que tá normalzinha, tá perfeita, que tá separada. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que maravilha que ela é, gente. Essa é a Echeveria gila. E a gente fez a decapitação dela e de 15 a 20 dias ela já soltou as raízes e também no caule que ficou já tá com vários brotinhos. Então a decapitação é uma técnica muito boa para a gente reproduzir as nossas suculentas. E esse é o resultado das nossas plantas, todas plantadinhas direitinho no novo substrato. E agora é continuar mantendo os cuidados, né, que é o sol que elas gostam aqui da estufa. Vou achar um cantinho bem legal para elas. Essa daqui, como é da nossa coleção, eu vou pôr ali na escada junto com as outras que a gente já fez o replante, onde a gente vai começar a montar nosso jardinzinho. A gente está iniciando aí nossa nova coleção. Como a gente veio de muitas mudanças, muitas plantas a gente acabou tendo que se desapegar, mas aqui como tem bastante espaço, a gente vai achar um cantinho bem legal para a gente fazer só as plantas da coleção e esse cantinho vai ser maravilhoso, gente. E essas aqui são plantas que a gente está fazendo reprodução, estamos fazendo bastante experiência com elas, então elas vão servir como matrizes também. Então a gente vai cultivar como se fosse da nossa coleção também, assim como todas as outras plantas. Essas aqui a gente já fez berçário, como as Graptoverias opalinas, as gilas, como eu falei para vocês, a gente já fez a decapitação. E a Lovely Rose, a gente consegue fazer um berçário de folhas, porque ela está recheada de folhas. E essas folhinhas de baixo, gente, conforme vai passando o tempo, ela vai secando. Então, antes dela secar, a gente retira, né, para fazer um berçário também.
é comum, tá? Da Lovely Rose, essas folhas de baixo secarem. Então, antes de secar, faz a retirada para aproveitar essas folhinhas, tá bom? Então aqui sempre tomando bastante cuidado, né? Tirando ela bem rente do caule para não danificar suas pontinhas. A gente faz sempre a retirada de algumas folhas de baixo. E eu vou mostrar para vocês como tá o nosso berçário de Graptoveria opalina também, que é essa planta que a gente replantou, né? Aqui no novo substrato. A gente fez a decapitação dela porque estava com um substrato não muito adequado. Então aqui eu tirei algumas folhinhas, né? De Lovely Rose. Ela pega super fácil, tá, gente? Por berçário assim de folhas. E aqui tá o nosso berçáriozinho da Graptoveria opalina, que já tá com algumas mudinhas que já saiu, né? O formato da folha. Olha só que interessante. A paçoca veio ver também, né, gente? Curiosa ela. Então aqui junto do nosso berçário eu vou colocar também as folhinhas da Lovely Rose. E assim que começar a enraizar e chegar nesse ponto da Graptoveria opalina, eu vou passar elas para um novo espaço. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa aqui no nosso cultivo. Se você gostou, deixa aquele like, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa um comentário também com a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!